Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de sistemas operacionais. Espero que você esteja bem. E agora nós vamos falar sobre escalonamento de processos. Na aula anterior nós comentamos o conceito aí de processos e threads em um sistema operacional. Na aula de hoje nós vamos ver como o sistema operacional gerencia a troca de um processo para outro, né? Considerando um sistema com uma única CPU, um único processador, e esse processador não pode executar mais de um processo simultaneamente. Então é necessário haver uma troca e uma alternância, um escalonamento dos processos para que todos eles possam utilizar o processador, utilizar a CPU. Então vamos lá, vou abrir os slides que estão aqui já na aula da semana 4, na nossa página do Moodle, e tem aqui o link para esses slides. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, então, o escalonamento de processo, a gerência do processador, é um conceito super importante em sistemas operacionais, e com o surgimento de sistemas multiprogramáveis, a palavra é multiprogramável ou multiprogramação, ela traz o conceito de que você tem um único processador, mas nesse processador você pode alternar as tarefas de forma tão rápida que para o usuário tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, durante muito tempo nós tivemos essa realidade nos computadores pessoais, e somente de alguns anos para cá, de fato, os computadores passaram a ter mais de uma CPU, mais de um núcleo, né, mais de um core. Mesmo assim, para cada núcleo, o conceito de multiprogramação ainda é uma realidade. Então, a multiprogramação mostra exatamente essa vantagem, né, de poder interromper a execução sem terminar um processo e alternar para outro e voltar no processo que estava sendo executado e que foi interrompido para terminar aí ou executar mais uma parte aí das suas instruções, e isso permite que todos os processos possam utilizar o processador. Então, e esses processos podem todos ficar ativos em memória. Essa é a grande diferença de um processo, como a gente já comentou em outra aula, para um arquivo de programa na memória secundária, no HD. Um processo ele está ativo em memória principal. A partir do momento em que diversos processos podem estar no estado de pronto, nós já vimos isso na aula anterior, o processo pronto ele pode ser executado a qualquer momento. Só não está sendo executado porque tem algum outro processo ocupando a CPU. E critérios, como você pode ter diversos processos prontos, deve ser estabelecido um critério para determinar qual processo vai ser escolhido pelo escalonador, né, que é um componente do sistema operacional. Então tem aqui processo em espera, que é em execução e pronto. Então nessa alternância aqui de pronto para em execução, entra em jogo, em cena o escalonador, né, para fazer o escalonamento. Que processo que sai de pronto e vai para execução? E o de execução fica em espera, de espera vai para pronto e depois pode executar de novo, né? E aí surgem alguns conceitos dentro do assunto de escalonamento. É importante de você guardar, né? De ser aí lembrado, né? Entendido e lembrado por você. A utilização do processador é o tempo gasto pela CPU na execução dos processos do usuário. Na maioria dos sistemas, é desejável que o processador permaneça a maior parte do tempo ocupado, porque o processador tem um custo de aquisição e a ideia é que o processador, principalmente em máquinas, em servidores, né, em computadores de grande porte, ou mesmo em servidores menores, mas
que estão atendendo aí múltiplos usuários, o mais interessante é que ele fique ocupado a maior parte do tempo, não como um computador doméstico, né, um PC, um computador de uso pessoal, um notebook, que você está trabalhando uma hora, outra você deixou ele ligado, mas ele não está necessariamente processando nada de relevante, importante para você, mas em uma organização, como tem custo hardware, o ideal é que ele trabalhe a maior parte do tempo. Uma utilização na faixa de 30% indica um sistema com carga de processamento baixa, enquanto na faixa de 90% indica um sistema bastante carregado, próximo de sua capacidade máxima. Outro conceito, throughput. O throughput é, em português, vazão. Então, é a quantidade, né, o número de processos executados em um determinado intervalo de tempo. Quanto maior o throughput, maior é o número de tarefas executadas em função do tempo. A maximização do throughput é desejado na maioria dos sistemas, é o mesmo conceito. Quanto maior quantidade de processos sendo executados em um intervalo de tempo, melhor. O hardware está sendo, mesmo o sistema, né, o software, está sendo utilizado, o sistema operacional, de uma forma, ou hardware especificando em mais baixo nível, está sendo utilizado de uma forma otimizada, não está ficando ocioso, parado. Tempo de processador é o tempo que um processo leva no estado de execução durante seu processamento. É de fato o tempo que o processo está usando o processador, usando a CPU. As políticas de escalonamento não influenciam no tempo do processador de um processo, sendo este tempo função apenas do código da aplicação e da entrada de dados. Ou seja, o escalonamento, né, o escalonador não otimiza o tempo do processador. O processo vai precisar daquele tempo, seja ele contínuo ou interrompido, ele vai precisar de X segundos para executar o seu código. Então, o tempo de processador tem a ver com o código, como foi escrito, né, como foi programada aquela aplicação, aquele aplicativo, e também com funcionamento aí de entrada e saída de dados, entrada no caso aqui, né, o tempo aí da entrada de dados para o aplicativo. Tempo de espera é o tempo total que um processo permanece na fila de pronto durante seu processamento, aguardando para ser executado. Então, é o tempo queimado aí, digamos, aguardando ser executado, já estando pronto para isso. A redução do tempo de espera dos processos é desejada pela maioria das políticas de escalonamento, para um processo não ficar muito tempo esperando. Se ele está pronto, o quanto antes ele puder ser executado, ele puder utilizar aí o processador, utilizar a CPU, melhor. Tempo de turnaround é o tempo que um processo leva desde a sua criação até seu término. É diferente de tempo de espera, né? E diferente do tempo do processador. Aqui, o mais provável de ser confundido é o tempo de processador com o tempo de turnaround. O tempo de processador é quanto tempo precisa o processo estar executando mesmo, seja isso fragmentado ou contínuo. E o turnaround, aí é assim, o tempo desde que o processo surge até ele ser finalizado. O tempo de espera vai influenciar no tempo de turnaround. Digamos aí que o tempo de turnaround vai ser a soma do tempo de espera com o tempo de processador, certo? As políticas de escalonamento buscam minimizar o tempo de turnaround. Tempo de resposta é o tempo decorrido entre uma requisição ao sistema ou à aplicação e o instante em que a resposta é exibida. Aí um exemplo, em sistemas interativos podemos entender como o tempo decorrido entre a última tecla digitada pelo usuário e o início da exibição do resultado no monitor. Um exemplo bem assim, simples, né? Então esse é o tempo de resposta. Outros conceitos, processos podem ser, ou escalonamento pode ser não preemptivo e preemptivo. O escalonamento não preemptivo
não admite que um processo seja interrompido e chavear para outro processo, ou alternar para outro processo, esse escalonamento aí entre processos. O processo vai executar até o fim e aí outro processo vai poder utilizar o processador. Então nada pode interromper a perda do uso da CPU. Então o processo não pode ser interrompido. Só quando ele terminar é que outro processo vai usar a CPU. Isso aqui, na evolução dos computadores pessoais, os computadores pessoais começaram assim, não preemptivo, com o famoso MS-DOS. O MS-DOS era um sistema operacional que não admitia preempção, não admitia escalonamento. Você executava a operação, quando ela terminava, você podia executar outro software, né, ou outra ferramenta, outro aplicativo poderia ser executado. O MS-DOS é não preemptivo. E aí, a partir dos sistemas Linux, Windows, falando ainda no mundo aí dos computadores pessoais, e mesmo lá nos computadores da Apple, né, e sistemas da Apple, apareceu a preempção, a possibilidade de interromper um processo e alternar para outro. Nesse tipo de escalonamento, o sistema operacional pode interromper um processo em execução e passá-lo para o estado de pronto, com o objetivo de alocar outro processo na CPU. E aí existem, para as políticas de escalonamento, os algoritmos de escalonamento. O escalonador ele é programado. Como o escalonador vai trabalhar com os processos, vai gerenciar os processos, é um código, é um algoritmo. Então, o primeiro deles, o algoritmo mais tradicional, é o FIFO, do tipo FIFO ou FCFS. FIFO é First In, First Out, primeiro a entrar, primeiro a sair, é uma fila, né? E FCFS, que é a mesma coisa, só que com outras palavras, First Come, First Served. Ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Igual uma fila de banco, né? No escalonamento FIFO, também conhecido como FCFS, o processo que chega primeiro ao estado de pronto é selecionado para execução. Então, a prioridade é para quem chegar antes. Sempre que chega um processo no estado de pronto, ele é colocado no final da fila. Se um processo for para o estado de espera, o próximo da fila é escalonado. Então, lembrando, você poderia perguntar, professor, peraí, espera, pronto, como é que é isso mesmo? Vamos voltar aqui na figura para a gente recordar e vocês não confundirem. Um processo que está no estado de espera não é um processo pronto. Um processo que está no estado de espera, ele está bloqueado, tá? É uma outra palavra que a gente pode usar aqui, acho que eu usei na outra aula, bloqueado. Ele pode estar bloqueado esperando algum resultado de entrada e saída, leitura lá de algum arquivo no HD, ele está aguardando alguma coisa, então ele não está pronto. Se um processo cair aqui no estado de espera, aí no escalonamento FIFO, né, do tipo FIFO, o primeiro processo que tiver aqui na fila, né, depois desse aqui que caiu para o estado de espera, o primeiro processo que tiver aqui na fila é alternado, alterna para o estado de execução, é escalonado para execução e aí pode usar o processador. Quando o processo de estado de espera volta para o estado de pronto, ele vai para o final da fila. Aí dançou. Então, se um processo ele está usando o processador nessa política aqui, tá? No algoritmo FIFO ou FCFS. O processo está usando o processador, está executando instruções. Aí, esses conceitos a gente não precisa trabalhar, né? Conceito de instrução, de execução, porque a gente já viu isso em arquitetura de computadores, né? Então o processo está lá executando instruções, usando o processador. De repente ele precisa de algum resultado de entrada e saída. Lembra lá no assembly do MIPS?
uma chamada de sistema, uma syscall, para ou exibir na tela ou ler da digitação do usuário, né, entrada de algum valor. Esse tempo aí, para seres humanos, é rápido, é curto, mas computacionalmente, você digitar alguma coisa no teclado é um tempo enorme computacional. Então, quando o processo vai esperar que o usuário digite alguma coisa, vai escrever na tela, esse tempo aí, usando entrada ou saída, sair da tela, entrada do teclado, joga o processo para bloqueado, para espera. E aí, um outro processo vai utilizar o processador para ele não ficar ocioso, para o processador não ficar parado. Quando esse processo terminar, em vez dele voltar a usar o processador, não, ele vai lá para o final da fila. Ó, você já usou um pouco, você caiu em espera, agora vai para o final da fila que tem gente na tua frente. Então ele perdeu o lugar dele, tá? E aqui é um exemplo, um diagrama aí, né, uma imagem que ilustra, uma figura que ilustra a execução do algoritmo FIFO, ou FCFS. O processo é criado, né? Então tem ali a etapa de criação do processo, e aqui a fila de processo. Então, se tem processo antes aqui, o processo que é criado cai aqui no final da fila. E o primeiro que está aqui vai para a execução. Se ele tiver alguma espera, por exemplo, alguma operação de entrada e saída, ele cai aqui em espera e aí chama o próximo processo. Se ele não tem nada para nenhuma entrada e saída, não vai sofrer nenhuma interrupção, o processo de execução vai para o término. Termina aí de executar. E aí chega o próximo. O processo que esperou, depois de sair da espera, ele volta para o final da fila. Um outro algoritmo de escalonamento é o shortest job first. Trabalho mais curto primeiro. O algoritmo de escalonamento seleciona o processo que tiver o menor tempo de processador, que pode ser chamado de burst, ainda por executar. Então, para a execução desse algoritmo, é necessário conhecer quanto tempo de processador, de CPU, o processo ainda precisa utilizar. E aí o algoritmo seleciona o processo que tiver o menor tempo de CPU ainda para ser utilizado. Dessa forma, o processo em estado de pronto, que necessitar de menos tempo de CPU para terminar seu processamento, é selecionado para execução. Então, se tem um processo pronto, o processador está executando lá, mas o processo que está sendo executado, ele ainda tem muito tempo de processador, e aí no estado de pronto tem um processo menor do que isso, o escalonador vai alternar para esse processo que vai durar menos tempo, para acabar ele, e aí vai analisando sempre o próximo que tem o menor tempo. Uma implementação de escalonamento SJF com preempção, ou seja, com alternância antes de terminar, né, é conhecida como escalonamento SRT, ou Shortest Remaining Time, o tempo remanescente, né, tempo restante menor. É o mesmo conceito, né? Nesta política, toda vez que um processo no estado de pronto tem um tempo de processador estimado menor do que o processo em execução, como eu já havia comentado, eu já falei em sistema preemptivo, né? Porque sistema não preemptivo já é alguma coisa bem antiga, né? Todos os dispositivos computacionais passam por essa evolução. Começa o sistema não preemptivo, isso aconteceu com celulares, com os computadores pessoais, com os computadores de grande porte lá, na década de 50, 60, né? E aí vai evoluindo até ser capaz de aceitar preempção.
Então, o que eu comentei já é pressupondo que o sistema é preemptivo, né? Então, toda vez que um processo em estado de pronto tem um tempo de processador estimado menor do que o tempo de execução de um processo que está usando o processador, né? O sistema operacional realiza uma preempção substituindo pelo novo processo que é mais curto. O sistema operacional deve ser o responsável por estimar os tempos de processador dos processos, e o risco de starvation continua presente. Aí entra um conceito aí que a gente não comentou em aula anterior. Starvation, se a gente traduzir para o português, é inanição. É uma falha que acontece, um problema que acontece, depois a gente volta no conteúdo da aula anterior, que eu não terminei, né, quando a gente começou a falar de escalonamento agora, né, em que um processo, por algum motivo, por alguma política de escalonamento, ele nunca consegue usar o processador. Nesse exemplo, o que acontece? Vamos supor que você tenha processos maiores, mas que aí passa a chegar no sistema só processos pequenos. Então tem um processo maior aí que está pronto, mas dali por diante, por um bom tempo, os processos a serem executados são todos menores. Então, nessa política SRT, né, que é uma variação do SJF, ou SJF, que o SJF puro é para sistema não preemptivo. Mas considerando aí sistemas preemptivos, né, esse SRT, o processo que tem um menor tempo restante, se tiver processos só com tempo mais curto do que um processo maior, esse processo maior nunca mais vai, vamos dizer assim, nunca mais, a gente não sabe até quando, ele vai conseguir usar o processador, porque todos os processos que vêm depois têm um tempo menor para ser executado. E aí ele morre de fome, vamos dizer assim, né? Starvation tem essa relação com inanição, ou seja, padece de alimentação, não consegue os recursos, né, necessários. Esse conceito eu vou ter que falar isso para vocês. A gente voltar uma aula aqui é importante, é um conceito importante. Vamos lá nos slides da semana 3. Lá no finalzinho que eu pulei, não sei se vocês se lembram. Escalonamento. Problemas clássicos de IPC, ou comunicação interprocesso. Então, o problema do jantar dos filósofos. 5 filósofos estão sentados em torno de uma mesa circular. Cada filósofo, então você tem aqui 5 pratos, né? Um para cada filósofo. Cada filósofo tem um prato de espaguete. O espaguete é tão escorregadio que um filósofo precisa de 2 garfos para comê-lo. Entre cada par de pratos há um garfo. Quando um filósofo fica suficientemente faminto, ele tenta pegar seus garfos à esquerda e à direita, um de cada vez, não importa a ordem. Não importando a ordem. Se for bem sucedido em pegar 2 garfos, ele come por um tempo, então larga os garfos e continua a pensar. É uma brincadeira, aí, uma história, né, que surgiu aí no conceito de sistemas operacionais. Então, se você imaginar que tem 5 pessoas aqui, 5 filósofos, pensando aí, filosofando, né, e de repente um deles quer comer, como não tem 2 garfos para todos, quando um filósofo começar a comer aqui e pegar os 2 garfos, os filósofos imediatamente à esquerda e à direita dele não vão ser capazes de pegar 2 garfos. Vão conseguir pegar apenas um. E aí, então, não serve para comer, pegar um garfo só. Eles têm que ficar aguardando. É aquela história, esse conceito aí de processos que estão... Um processo que está ocupando a CPU e não libera a CPU para outro. Então, aí vem o problema da inanição, surgiu desse jantar dos filósofos. Inanição, starvation, ou seja, porque vai morrer de fome, porque aqui no exemplo está falando de comida, né, do prato de macarrão, né, de macarronada, de espaguete. Tá certo? Só para vocês entenderem aí que
como que surgiu, né, esse conceito de inanição. Voltamos então agora na semana 4, onde paramos, nos slides. Bom, então aqui acabamos de falar desse SJF e a sua variação para sistemas preemptivos SRT. Outro algoritmo de escalonamento ou política, né, é o escalonamento cooperativo, que é uma implementação que busca aumentar o grau de multiprogramação em políticas de escalonamento que não possuem mecanismo de preempção. Nesse caso, um processo em execução. Então aqui, no caso de sistemas que não possuem preempção, né, não preemptivo, um processo em execução, ele, de bom grado, né, por boa vontade, ele renuncia ao uso do processador para que outro processo possa utilizar. Mas isso tem que estar implementado na aplicação, tem que estar no código aí da aplicação, né? Porque é o próprio processo, né, que é o software em execução, né, a abstração lá do software em execução, ele vai ter que abrir mão do uso do processador e vai para a fila de pronto. Então, permitindo que o outro processo faça uso aí do processador. A principal característica do escalonamento cooperativo está no fato de a liberação do processador ser uma tarefa realizada exclusivamente pelo processo em execução, que de uma maneira cooperativa libera a CPU. Aí outro escalonamento é o escalonamento circular, ou Round Robin Scheduling, fila circular, né, também chamada. É um escalonamento do tipo preemptivo, projetado especialmente para sistemas de tempo compartilhado. Outra coisa que eu não comentei com vocês, né? Sistemas operacionais para computadores pessoais, sistemas operacionais atuais, eles são sistemas operacionais de tempo compartilhado. O processo executa por um tempo e aí ele é escalonado, ele é alternado, chaveado para um outro processo, seja qual for a política da troca, aí, né, do chaveamento. Então, sistemas operacionais que trabalham com alternância baseada no tempo são chamados de time sharing ou tempo compartilhado. Esse algoritmo é bastante semelhante ao FIFO, porém, quando um processo passa para o estado de execução, existe um tempo limite para o uso contínuo do processador, denominado fatia de tempo, ou time slice, ou quantum. A palavra mais conhecida na área de SO é quantum. O processo tem um quantum, ele tem um tempo limite para usar o processador. Quando acabar esse quantum, o escalonador alterna para outro processo. Então é uma fila que considera esse tempo aí de execução. No escalonamento circular, toda vez que um processo é escalonado para execução de uma nova fatia de tempo, toda vez que um processo é escalonado para execução, uma nova fatia de tempo é concedida. Então, toda vez que ele volta a executar, ele recebe mais uma fatia de tempo. Caso a fatia de tempo expire, o sistema operacional interrompe o processo em execução, salva seu contexto, aquele conceito lá, que você tem todos os dados aí do processo gravados, armazenados, né, salvos em registradores. Você tem todas as informações do processo salvas para que ele possa voltar de onde parou depois. A gente comentou isso na aula anterior. E direciona para o final da fila de pronto. Aí funciona como se fosse um FIFO, né, ou FCFS. Então esse mecanismo é conhecido como preempção por tempo. E aí aqui a gente tem um exemplo. Então aqui os processos, é uma fila dos processos em estado de pronto. Aí o que está aqui mais na frente da fila vai lá para execução, só que tem um quantum. Se acabar o quantum antes de acabar as instruções que o processo precisa executar, ele sofre preempção por tempo. Vem para cá. E aí ele fica no final da fila
e outro processo entra no seu lugar. Ele vai para o estado de pronto, mas fica na fila de estados de pronto. E espera continua funcionando caso utilize entrada e saída, por exemplo, para bloquear e ficar guardando, mas a preempção por tempo está aqui, né? O processo vai para o final da fila de novo, aguardando uma nova fatia de tempo de processador. Aí o nome é fila circular porque tem esse fluxo, né? Vem para cá, não acabou, volta para cá para o final da fila, fica girando aqui, né? Fica nessa fila circular até que não, o processo não tenha mais nada para executar, e aí ele não vem mais para cá, ele vai para aqui, para o término, estado de término. O valor da fatia de tempo depende da arquitetura de cada sistema operacional. Em geral, varia de 10 e 100, entre 10 e 100 milissegundos. Esse valor afeta diretamente o desempenho da política de escalonamento circular. Caso o quanto tenha um valor muito alto, esse escalonamento tenderá a ter o mesmo comportamento de escalonamento FIFO. Então, aí, processos que estão no final da fila vão demorar para serem executados, né? Caso o valor do quanto seja pequeno, a tendência é que haja um grande número de preempções, o que ocasionaria excessivas mudanças de contexto, prejudicando o desempenho do sistema e afetando o tempo de turnaround dos processos. O que acontece? Existe perda de processamento, ciclos perdidos, quando chaveia um processo, ele sai da execução para o estado de pronto, do estado de pronto para execução. Existe uma perda aí de um tempo perdido para essas operações. Quanto mais for feito isso, mais vai cair o desempenho do sistema no geral, do sistema operacional. Tá? Então aí o hardware não é bem aproveitado. Né? A principal vantagem do escalonamento circular é não permitir que um processo monopolize a CPU. Então não tem como o processo tomar a CPU por tempo indefinido, né? Sendo o tempo máximo alocado continuamente igual ao quanto definido no sistema. No caso de sistemas de tempo compartilhado, né, típico nos sistemas operacionais de computadores pessoais, notebooks, onde existem diversos processos interativos concorrendo pelo uso do processador, o escalonamento circular é adequado, é mais adequado nessa situação. Um problema presente nessa política é que processos que precisam mais de CPU bound, processo mais ligado, mais relacionado à CPU, são beneficiados no uso do processador em relação aos processos I/O bound. I/O bound é entrada e saída, né? Ligação com entrada e saída. Por quê? Processos que trabalham com entrada e saída, eles caem muito aqui em espera. E toda vez que um processo vem para espera, toda vez que vem para espera, ele vai daqui para o final da fila. E isso é um problema, né? Se tiver muitos processos aí que trabalham com entrada e saída, e muitos que essencialmente trabalham com o processador, os que trabalham com o processador vão ser beneficiados, porque o de entrada e saída vai ter que ficar caindo no final da fila por causa das alternâncias aí para guardar entrada ou saída de dados. Devido às suas características, os processos mais relacionados à CPU, né, o uso do processador, tendem a utilizar por completo a fatia de tempo, enquanto os processos I/O bound têm mais chance de passar para o estado de espera antes de sofrer preempção por tempo. Acabei de comentar, né? Então, como precisa guardar escrita ou entrada de dados, né, gravação ou entrada de dados, vai acontecer muito de cair em espera, e quando sai da espera vai para o final da fila, né? Em vez de sofrer a preempção por tempo.
e aí fica desigual a carga de processos que utilizam mais entrada e saída e de processos que utilizam mais CPU. Fica desigual o equilíbrio aí. Outra variação da fila circular é a fila circular virtual. É um refinamento do escalonamento circular que busca reduzir o problema usando uma fila de pronto auxiliar. Como é isso? Processos que saem do estado de espera, eles vão para uma fila de pronto auxiliar. E essa fila de pronto auxiliar tem prioridade sobre a fila de prontos, né, em relação à fila de pronto. E o escalonador só seleciona o processo da fila de pronto quando a fila auxiliar estiver vazia. Tem a imagem aqui, então isso tenta melhorar esse problema aí, da preferência aí para processos que trabalham só com a CPU, né? Então aqui tem os processos. Se o processo ele vai lidar com entrada e saída, ele está aqui em execução, aí ele cai em espera para guardar lá a entrada de dados por parte do usuário. Quando ele sair da espera, ele não vai aqui para a fila de prontos, ele vai para a fila auxiliar. E nessa fila auxiliar, quando tiver processo, essa fila é priorizada para puxar aqui para execução em relação à fila tradicional aqui dos processos prontos. Então, se tiver processo aqui, ele vai executar em vez desses aqui. Essa é a vantagem, é a otimização. Quando o processo é escalonado a partir da fila auxiliar, sua fatia de tempo é calculada como sendo o valor da fatia de tempo do sistema menos o tempo de processador que o processo utilizou. Porque se o processo está aqui, ele já usou o processador. Porque ele já saiu do estado de espera. Então tem que subtrair o que ele já usou do processador. Estudos comprovam que, apesar de maior complexidade na implementação, o balanceamento do uso de processador nesse escalonamento é mais equilibrado, mas realmente é mais complexo de se implementar isso. Estamos chegando aí ao final, tá? Mais um pouquinho de paciência. Eu vou fazer uma interrupção para os vídeos não ficarem muito extensos. Então eu interrompo aqui e continuo a gerência o escalonamento de processadores, escalonamento de processos, ou escalonamento do processador. A gente continua daqui a pouco.